Amém. Gênesis 27, capítulo 27, versículos 6 até o 29, que diz assim: o subtítulo é Rebeca e Jacó enganam Isaac. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz daquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e trazemos. E foi, e tornou-os, e trouxe-os a sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois, tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E, com as peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha casa, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isso? Que tão cedo achaste, meu filho? E ele disse: porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? Ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e o beijou, e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou-o. E disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura. Pai Celestial, essa é a sua palavra, Senhor, que agora nós lemos diante dos teus olhos, reunidos em teu santo e bendito nome. Papai querido, nos ajuda nessa noite. Vem falar conosco, Senhor. Eu sei que hoje tem mistério para ser revelado aos teus filhos através desta palavra. Então, Senhor, unge os nossos ouvidos, Senhor. Unge, abre as nossas mentes para que possamos te receber. Abre o nosso entendimento para que possamos ouvir e ver, Senhor, o teu falar. Fala conosco nessa noite, Senhor, porque a tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem e conhecem a tua voz. Então,
venha falar conosco nesta noite, nos alimentando de Ti, Senhor. Eu peço isso no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Olha só. A Rebeca, esposa de Isaac, ela foi escolhida e preparada pelo Espírito Santo de Deus, que no caso estava sobre Eliezer, o enviado. O enviado é o Espírito Santo. E Eliezer foi lá, preparou Rebeca, falou tudo o que ela tinha que fazer, como tinha que se vestir, como era o seu Senhor. Assim como o Espírito Santo tem preparado uma noiva e tem mostrado para ela como é o seu Senhor. Amém. E assim como Isaac veio receber ela no meio do caminho, assim o nosso Senhor virá nas nuvens receber a sua noiva, que está sendo preparada. Agora vejam bem, a Rebeca nunca, por motivo algum, enganou seu esposo Isaac, porque ela sabia o que representava Isaac. Isaac era o filho da promessa. Isaac era a nação de Deus. Era Isaac. Amém? E não Ismael. A nação de Deus era Isaac, o filho da promessa. Então se sabia toda a história, quando ele foi para o monte, lá para ser sacrificado e tudo mais. Se sabia a história. Tudo se sabia. Então a Rebeca, ela tinha um temor. Uma esposa daquele tempo, então, meu Deus, tinha um temor, mas a Rebeca muito mais, que ela sabia quem era o seu esposo. E ela teve aqueles 2 meninos e dentro dela tinha 2 nações, a Bíblia fala. Mas tinha um que ficava sempre na volta dela, aquele não deixava, mas ele não tinha nada para ele, tinha valor, além da bênção da primogenitura, primeiro. Por isso Jesus disse, teu Deus sobre todas as coisas. Então não havia nada mais importante do que isso. Para ele, para aquele menino Jacó. Mas para o seu irmão que tinha tudo e podia fazer tudo, para ele era normal aquilo ali. A bênção viria para ele de qualquer maneira. Então ele não estava nem aí. Quando seria, como seria. Ele sabia que viria. Ele nasceu primeiro. Era dele. Mas Jacó, de alguma maneira, ele sabia que aquilo tinha que vir para ele. Então ele esperava. E a Rebeca, como mãe, ela sabia quem era o escolhido de Deus. Ela sabia. E então, quando se deu a oportunidade, que às vezes nós perdemos as oportunidades que Deus coloca diante de nós, por quê? Porque nós não estamos esperando. A gente não está esperando a oportunidade, você tem que esperar a oportunidade. Tem que saber o que você quer e já ficar esperando. Eu vou num lugar, quero comprar um sapato, ou uma calça, ou sei lá o que for, uma camisa. Eu já sei o valor que eu quero pagar e já sei como ela tem que ser. Senão, nem vou. Se for para olhar um e olhar outro, não, nem vou então. Você vai perder tempo e ainda acabar trazendo o que tu nem quer usar. Nem vai gostar. Então, tu já tem que ter um gosto das coisas. Quando tu for ver um carro, já tem que saber que tipo de carro. For ver uma casa, já tem que ver que tipo de casa, se é naquele lugar, se é assim que tu quer, a maneira que tu quer. Um emprego, sei lá o que for. Então, já tem que estar esperando. E assim, a Rebeca sabia do desejo do seu filho. Sabia que ele colocava a bênção da primogenitura como acima de tudo. Então ela, como mãe, não queria sofrer vendo aquele filho desapontado. O outro já tinha tudo que queria. Não era importante. Assim como hoje, outro dia eu falando com os irmãos cristãos, com as pessoas, mas as igrejas de hoje já não estão esperando Jesus. Claro que não. Claro que não. Por favor, só se fala em Jesus. Como vão esperar Jesus viajando para a Europa 4 vezes por ano, 3 vezes por ano? Como vão esperar Jesus ganhando milhões, fazendo o que querem, indo onde querem, nos melhores casas, melhores carros? Esperar Jesus para quê? Não, deixa Jesus, quando vier, amém, estou aqui, né? Mas assim era Esaú, ele tinha tudo. Então por que a bênção da primogenitura? Isso para ele não faria nenhuma diferença. Como de fato, depois nós vamos ler aqui, Jacó negociou com ele, pega essa bênção aí para ti, não estou nem aí. Entende? Assim é hoje o povo de Deus, a mesma coisa. Eles estão esperando Jesus, mas da maneira deles, e não da maneira que a Escritura promete. E Jacó esperava, e Rebeca, sabendo daquilo, quando ela ouviu que
que Isaac falou com seu filho mais velho, no caso Esaú, para ele fazer, ela correu e viu a oportunidade. Assim como o Daniel, né? Assim como o José, na cova dos leões, viu a oportunidade. Estava na frente do faraó, revelou o sonho, tá, volta agora para tua masmorra lá, para tua cadeia. Não! Ei, aconselho-te. Que isso? Quem é esse escravo aí para dizer isso? Se prepararam para matar ele, no mínimo, mas o rei disse, não, peraí, quem é que eu vou colocar para administrar isso, senão tu mesmo? Entende? A oportunidade estava ali, porque ele estava esperando. Ele sabia. Então nós temos que estar esperando a oportunidade. Rebeca viu a oportunidade e foi lá chamar o seu filho. Mas mãe, você é amaldiçoado. Eu sou diferente, mãe. Olha como eu sou liso. Meu irmão é peludo, cabeludo. Como? Nem sei fazer esse guisado. Não, deixa que isso eu faço. Ou seja, tudo vai colaborar contigo se a tua esperança é Deus em primeiro lugar. Se tu tem Deus em primeiro lugar, todas as coisas, olha o que diz lá no Novo Testamento, sabemos, pois, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Então, Rebeca era uma situação de cooperação, veio, vai lá, busca 2 bichinhos, ele trouxe, e ela preparou e fez tudo, ainda pegou o couro dos bichos, ainda colocou sobre as mãos dele, para exatamente, ou seja, tudo vai, é como dizia um pastor, na Igreja Universal, ele dizia isso, até quando você tem Deus, coloca Deus em primeiro lugar, até o que era para dar errado vai dar certo. Por quê? Não tem como perder com Deus, amém? Glória a Deus. Então, a Rebeca faz isso, e ele pega e leva lá para o seu pai. Só que quando ele leva lá, amém, ele desconfia. Não, mas não é isso aqui. O que está vendo? Essa tua fala é diferente. Porque o cego pode ser cego, mas ele não é surdo. E aí o cego, segundo a ciência, quando a pessoa tem uma deficiência, outros sentidos são aguçados. Então o da audição dele era bem aguçado, ele não via, mas ele ouvia muito bem. E identificou, não, para isso aqui é Jacó. O que está vendo? Mas a voz é de Jacó, mas as mãos é de Esaú. Então, e mais outra desconfiança. Como que tu trouxe tão rápido? Como é que tu foi lá e caçou tão ligeiro? Eu sei que tu é bom caçador, mas como é que tu foi tão rápido assim? É tu mesmo. É tu mesmo, Esaú. É você mesmo? O que Jacó falou? E já tinha entrado, né? E já tinha entrado na situação, não tinha como voltar atrás. Por quê? Porque aquela era a oportunidade para ele. Ele não podia perder a oportunidade, está vendo? Amém? Então, o Jacó diz, não, eu sou Esaú. Por quê? Irmão, haverá um tempo em que os filhos de Deus, eles não terão outra vontade a não ser estar com o Senhor. Eles não terão outra vontade a não ser estar reunidos em adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, amém, aí virá o Senhor. Glória a Deus, amém. Então, aí Isaac pergunta, e o Jacó, não, sim, sou eu, seu filho. Mas como é que tu fez tão certinho do meu gosto? A igreja conhece. A igreja sabe a verdade. E quando ela quer, ela passa essa verdade. Os líderes sabem a verdade. Quando eles querem, eles passam a verdade. Vocês estão entendendo? Agora, os filhos têm que estar esperando para que na hora certa eles possam assumir suas posições. Amém? Chegou, comeu e ainda bebeu vinho. E disse Isaac, seu pai, ora, chega-te, beija meu filho. E chegou e beijou mais um teste. Então, cheirou o cheiro das suas vestes, abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto, sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti.
Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Oh, glória a Deus! Essa palavra parece tão simples, uma história. Mas agora, há poucos dias, teve um deputado no parlamento, não sei de que país exatamente, não sei se é Irã ou Iraque, qualquer um desses países aí, de origem islâmica, e falou contra Israel, ameaçou Israel. E quando ele termina o seu discurso, cai duro, um infarto fulminante. Morreu na hora, porque essa palavra ainda voga, ainda vale. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está vendo? E todos aqueles povos árabes na região de Israel, Israel é Jacó, e todos aqueles povos árabes ali na volta, todos eles juntos maquinam, pensam, planejam contra Israel. Agora me diga, qual deles tem a bênção de Israel? Nenhum. Os Emirados Árabes agora, muito ricos, têm uma parte da misericórdia de Deus quando Deus disse para Abraão, olha Abraão, deixa o menino e a mulher ir para o deserto, não vou deixar que lhes falte nada. Está lá, até hoje. Porém, todos aqueles países, com todas as suas riquezas, seus Rolls Royce, seus Mercedes caríssimos, vivem num deserto, vivem em ruínas, vivem em cabanas pelo deserto, como nômades, porque não conseguem evoluir. Por quê? Porque eles maquinam contra o povo de Deus. E aqui uma palavra, abençoarei os que te abençoarem e serão malditos os que te amaldiçoarem. Está vendo? Porque Jacó falou isso, o Isaac falou isso. E Isaac falou aquilo sobre inspiração divina. Então, quando ele falou isso, ele estava abençoando Israel, o Jacó. Jacó ainda não era Israel, depois que ele vira Israel. Então, ele abençoou Israel diretamente, porque esse Deus é eterno, não importa o que aconteceu lá no passado, no futuro ou aqui, no presente, ele é eterno, então o que ele determinou é aquilo que vai ser, e não importa o homem, mas eu creio, mas eu não creio, mas eu acredito, mas eu não acredito, não fará nenhuma diferença. Vai se cumprir o que Deus determinou. Amém. Então, ele determinou dessa maneira. E os povos e nações não servem Israel, se levantam contra Israel e lutam contra Israel. E agora fizeram atrocidades terríveis. E Israel se levantou e começou a bombardear e se esconderam até nos hospitais, embaixo dos hospitais, fizeram as suas bases, porque aí Israel não podia botar bomba lá, né? Um hospital em cima, né? E aí Israel mandou informação, vocês saem da terra aí de vocês, os palestinos, saem daí, porque nós vamos bombardear eles. Aí o que eles fizeram? Não deixaram as pessoas sair da cidade. Não deixaram, exatamente para que caia a bomba e os civis, as pessoas não têm nada com a guerra, morram. Ou seja, demônios. Mas isso aí é muito mais perigoso do que simplesmente uma história, um conto. Eles estão preparando a morte. Os crentes não entenderam. As pessoas que dizem que creem no Senhor Jesus, na sua volta, não entenderam. O que esses homens estão preparando, esses grupos terroristas, que já passaram de terroristas, eles são monstros. Esses homens estão preparando a matança dos 144 mil israelitas que têm que morrer. Eles já começaram. Agora eu pergunto, em que ponto nós estamos? Nós, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus, enquanto pessoas evangélicas ou evangélicos que creem nessa palavra. Que ponto nós estamos? Se está tudo tão avançado assim, já estão preparando a matança, porque Israel, a noiva sairá daqui, no quarto selo, completou-se tudo. No quinto selo, começa Deus a tratar com Israel. E esse trato de Deus, esses 144 mil que vão ser salvos, eles terão de morrer. São 12 mil de cada tribo. E o que esse grupo terrorista está fazendo é iniciar essa matança. Por quê? Quando eles vão para debaixo do hospital,
Se Israel jogar bomba onde tem criancinha, creche e hospital, o que o mundo vai dizer? Israel está sendo injusto. Aí eles vão lá e pedem, vão lá na ONU, olha, eles estão matando gente civil, eles estão matando os palestinos, então vocês têm que exigir um cessar-fogo, ONU, Organização das Nações Unidas, várias Nações Unidas. E aí eles vão lá e dizem, Israel, você tem que fazer um cessar-fogo para eles ajeitar o povo deles, depois vocês recomeçam a guerra. Aí Israel para de atirar. O que eles fazem? Eles começam a atirar. Daí. Porque a única maneira de Israel se proteger é jogando as armas deles. Então, coisa demoníaca, né? O próprio diabo inspirando essa gente. Porque sabe que eles não vão ganhar nada, não vão. Mas é só a maldade contra Israel. Pessoas amaldiçoadas. Que essa gente não são mais pessoas, já são demônios na terra. Então eles estão preparando a morte do povo israelita. Os 144 mil, as 12 tribos, 11 mil de cada tribo. Agora eu pergunto, onde está o povo que deveria estar voando com asas como águia? Onde está? Estão perdidos. Ainda estão perdidos, não sabem se corta o cabelo, se não corta o cabelo, se bota calça, se não bota calça. Os homens não sabem se eles bebem, se eles não bebem, não sabem se eles vão aqui, se eles vão acolá, se eles vão no futebol, se eles vão na igreja, se eles vão na arena, se eles vão... Ainda tudo perdido. Ainda não entenderam que a vida está terminando. Ainda não entenderam que o mundo está cumprindo a palavra do Deus Altíssimo. Ainda não entenderam que a natureza está em desespero. Eu agora, 50 e poucos anos, nasci naquela cidade, andei lá a minha vida inteira. Eu nunca vi naquelas ruas aquela quantidade de água na rua 7 de setembro, é o lugar mais alto da cidade. Como é que tem água lá? Como é que encheu d'água aquilo lá? Como? Da onde vem aquela água? Não tem rio ali perto, o rio é lá longe, perto do hospital, lá embaixo. Como assim? Da onde vem aquela água? Para que viesse aquela água para cima, teria que inundar toda a cidade, o rio. Mas não. Foi uma simples chuva, alguns minutos. A rua Conde de Porto Alegre, na frente da Pena Rosa, aquilo abriu uma valeta, uma cratera. Aquilo ali sempre foi estrada de chão ali. Da Pena Rosa para baixo era estrada de chão, da Pena Rosa para cima era aquelas pedras, ferro, quadrada. Aquilo ali não tem chuva que tire aquilo. Só o peso dela é peso demais. Pois é, correu como se fosse areinha. E a água levou tudo. Como assim? Como assim? Lá perto da Márcia, lá em cima, olha a altura que é. As casas de baixo encheram tudo, porque a água enxurrada desceu. Mas que quantidade de chuva foi essa que desceu? A natureza reclamando a sua posição. A natureza clamando pela manifestação dos filhos de Deus. E onde é que estão os filhos de Deus? Tudo na igreja. Tudo na igreja. Vão no culto e vão para casa. Vão no culto, um faz uma coisa, outro faz outra, outro faz outra e outro faz outra. Terminou, vamos embora. E assim se repete por 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos e não mudam nada. Não viram, não estão vendo o que está acontecendo. Agora, ali em Canoas, eles estão fazendo, se vocês passarem aqui pela 448, vocês vão ver várias máquinas limpando os esgotos que estavam esquecidos, diques, que foram feitos na década de 70 ainda. Vários diques estão limpando, porque naquela época dava enchente, e aqueles diques ali que contiveram a água das enchentes, que enchia Matias, Rio Branco, enchia tudo aquilo d'água. E eles estão limpando aqueles diques antigos. O que isso significa? Que eles são bonzinhos, que eles querem limpar uns diques que estavam abandonados há mais de 50 anos? Mais de 40 anos? Será que é isso que eles estão fazendo? Ou eles estão esperando alguma coisa? E nós que dizemos que cremos no modo espiritual, que cremos no Deus Todo-Poderoso, estamos fazendo o quê? Os crentes ainda não sabem se oram,
não sabe se jejum, não sabe se clama a Deus, ainda não sabe qual é o ritual, qual é a coisa certa a fazer, ainda estão perdidos. Eu dou um conselho: sinceridade. Sinceridade. Ser sincero diante de Deus. Porque o tempo está remido e a natureza e os acontecimentos estão mostrando exatamente isso. O povo de Israel já está recebendo o início da matança. Porque o fim da matança, as taças aqui no povo gentil já se derramaram todas, não tem mais. Agora, o que nós vamos ter é o resultado desse Covid aí, das vacinas que deram nas pessoas, o resultado da má alimentação, que nós estávamos falando aqui, é os resultados da temperatura aquecendo, do excesso de umidade. É isso que nós vamos ter aqui, o povo gentil. O povo gentil, Deus já está começando a tratar com o seu povo. E nós? E o povo gentil? O povo gentil deveria já estar transformado em noiva, confiando, crendo somente na palavra. Porque aqui está a prova. Malditos sejam os que te amaldiçoarem. Ele está falando com Israel. E benditos sejam os que te abençoarem. Exatamente isso está acontecendo nos dias de hoje. Por que a Rússia é uma superpotência? Porque abençoou Israel na época da guerra. Por que a América é uma superpotência? Porque abençoou Israel na época da guerra. Por que a Inglaterra é uma superpotência? Porque abençoou Israel na época da guerra. Está vendo? E o Brasil é superpotência? Não. Não. Eles não abençoaram Israel. Eles não abençoaram Israel. Quem abençoou Israel foi o Oswaldo Aranha, que tem o nome da rua ali, todo judeu mora ali. Então, quem abençoou Israel foi o Oswaldo Aranha. Quem foi o Oswaldo Aranha? Até hoje é lembrado. Mas e o resto dos brasileiros? Quem abençoou Israel? Ninguém. O Brasil tem condição de ser a maior potência do mundo. Mas tem uma palavra que diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está vendo? Está aqui. Está aqui a palavrinha aqui, ó, nesse lugarzinho simples, aqui no meio da Vila Farrapos, aqui, ó, J. Renner, ó, é aqui. É aqui está sendo falada a palavra que está influenciando o mundo inteiro. E não estão vendo, porque da mesma maneira da manjedoura, é da mesma maneira que ele agirá, sempre confundindo, porque o sinal veio, é sinal de rei, e aqueles homens eram reis, eles sabiam onde nascia um rei. Onde nascia um rei? Num palácio. Foi exatamente onde eles foram parar, mas aquele rei era diferente. Ele nasceu numa manjedoura e estava envolto em panos, não tinha nem o que vestir. Está vendo? Amém? Então, vejam só, a mesma maneira Deus tem vindo nesses dias. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Que essa palavra possa entrar em nossos corações e nos ajudar nessa caminhada, gerando fé para que a gente possa tomar decisões. Tomar decisões. Tu não precisa fazer muita coisa. Vou daqui a Porto Alegre, guarda de joelho, vou jejuar toda essa semana. Não, faz algo. O que tu pode fazer? Qual é o teu vício? Televisão. Vou fazer um jejum de televisão pela manhã. Qual é o teu vício? Bebida? Vou fazer um jejum de bebida. Está entendendo? Coisas assim. Eu estou dando exemplo. Né? Então, por quê? Porque tem que haver uma interação. Tem que haver uma movimentação. Tem que haver, porque se os homens estão limpando os valos ali, porque eles estão acreditando que alguma coisa está para acontecer. Eles sabem disso. Eles sabem que alguma coisa está para acontecer. E o final é aqui, ó. As águas vêm tudo aqui para o Guaíba, o Lago Guaíba, e quando começa a encher, o que acontece? A maioria do rio volta, Canoas é o lugar mais atingido. Nova Santa Rita, a parte baixa ali, ó, esses lugares vão ficar tudo submerso. Eles sabem disso. Eles sabem.
Está entendendo? Então, que Deus nos ajude. E eles olham o tempo e eles conseguem definir isso, os acontecimentos futuros. Imagina nós que estamos vendo a palavra de Deus diante dos nossos olhos. Então, que Deus nos ajude, que Deus guarde as nossas vidas, nossos familiares, nossos lares, para que as pessoas possam ver essa verdade. Porque, infelizmente, eu digo isso, não importa se vão acreditar, não importa também se não vão acreditar, vão ser pegos. Então é melhor que acreditem. Não importa o que me aconteça, mas eu quero estar com Ele. É isso que interessa. Deus, Cristo em nós, esperança da glória. Amém? Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé.